Vai deixar fixo? Vou deixar fixo. Aqui. Pega, né? Aí, fechou. Uma boa noite a todas, uma boa noite a todos. Ô Celso, uma boa noite, meu irmão. A todos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações, em nossas mentes, no nosso sentimento. Com alegria que a gente retorna aqui na Casa da Prece. Semana passada a gente teve a oportunidade de estar ali no Mãe, aí essa semana aqui, próximo mês, Maria de Nazaré. Rolândia é uma cidade onde o movimento espírita é pulsante, vibrante, uma energia fantástica, e isso a gente sempre sente quando temos a oportunidade de vir aqui e fazer as exposições. Como nossa irmã já disse, hoje o nosso tema será o bem e o mal. É um tema que a gente tem trabalhado durante esse mês de agosto, e na verdade eu vou fazer um convite a todos. Nós vamos fazer uma viagem, aliás, é uma verdadeira saga, para a gente tentar refletir sobre o bem e o mal à luz da doutrina espírita. Eu trouxe aqui os 5 livros da codificação, para que a gente possa, à medida que for fazendo a exposição, fazendo menção onde Kardec, a espiritualidade veneranda da codificação, trabalha essa questão do bem e mal aqui na codificação. Obviamente que quando a gente fala de bem e mal, é algo que talvez possamos dizer que seja uma das questões filosóficas mais discutidas na história da humanidade. Porque é uma questão que está diretamente relacionada à nossa felicidade. E como todos nós buscamos a felicidade, então esta visão sobre o bem e o mal é muito importante, a gente sempre está fazendo uma reflexão em cima disso. Antes de entrar no bem e o mal na doutrina espírita, tem que fazer 2 colocações básicas para a gente entender como que a gente chegou até aqui, agora nessa nossa época contemporânea. Se a gente for fazer uma análise da questão 540 daqui do Livro dos Espíritos, Kardec aqui, ele vai trazer uma pergunta sobre como que os espíritos agem na natureza. E é interessante que, dentre a resposta da espiritualidade veneranda, eles falam que tudo se encadeia na humanidade. No universo inteiro, tudo existe uma só coordenação. E eles usam a seguinte frase: desde o átomo primitivo até o arcanjo. E continuam. E este, o arcanjo, que começou como um ato primitivo. Olha que coisa fantástica. Isso é muito profundo, porque na doutrina nós aprendemos que o princípio inteligente, ele não começa no reino nominal. O princípio inteligente, ele começa lá no reino numeral, através das forças de coerção, de atração, ele vai sendo elaborado, e quando ele adentra no reino vegetal, esse princípio inteligente vai ser trabalhado as sensações. Para analisar. Caetano, você está dizendo que o vegetal tem sensação? Tem. Olha lá o ramozinho lá do maracujá, buscando um lugarzinho para se enroscar. Olha uma flor de girassol buscando energia solar. Busca sensações. Esse princípio inteligente, ele vai adentrando no reino animal, e ali sim é um local onde nós vamos centrar nossa visão de estudo de hoje. Por quê? Porque no reino animal, esse princípio inteligente, ele vai ficar sedimentado, não por alguns milhares, mas por milhões de anos, o instinto. Então, se lá no reino mineral foi atração, coerção, no reino vegetal trabalhando sensações, no reino animal ganha uma malinha nova de ferramenta esse princípio inteligente, que é o instinto. Agora passamos para pensar, se fica milhões e milhões e milhões de anos trabalhando o instinto, até automatizar esse instinto, quando isso adentra no reino nominal, vocês imaginam nós, aí sim,
já homens e mulheres, espíritos simples e ignorantes, com uma nova caixa de ferramentas, mas trazendo na sua bagagem milhões de anos de ações instintivas. E é interessante que o instinto animal trabalha-se para 3 coisas básicas: a alimentação, a sobrevivência e a reprodução. Então o animalzinho está ali, ó. Alimentação, preocupado com o que vai alimentar, preocupado com a sua sobrevivência, com a sua defesa e preocupado com a reprodução. Então quando a gente entra no reino animal, é isso que a gente traz de bagagem. Estamos ali preocupados com a alimentação, com a conservação da nossa espécie, com a nossa defesa e com a reprodução. É isso que a gente carrega. E são milhões. A primeira célulazinha, para vocês terem uma ideia, no reino animal, lá das algazinhas azuis, é 1 bilhão de anos atrás. Os peixes se formaram há 500 milhões de anos atrás. Aí depois vieram as aves, depois répteis, mamíferos. Quando chegou no Homo erectus, há uns 3 milhões de anos atrás só, aí começa toda a série de homos, até chegar no Homo sapiens, nós, Homo sapiens sapiens, 200, 300 mil anos atrás. Não é nada perto dos bilhões de anos da evolução do nosso planeta e desse princípio inteligente. Por que que a gente está dizendo isso? Porque quando a gente adentra no reino nominal, lá nessa questão 115 do Livro dos Espíritos, a espiritualidade vai dizer que nós somos criados, homens e mulheres, simples e ignorantes. Simples no sentido de que como se a gente tivesse uma folha em branco. Nós somos simples, não temos maldade, mas também não temos virtudes. E nós vamos colocar nessa folha em branco as nossas ações. E ignorante não no sentido de bruto, de rígido, ignorante no sentido de sem conhecimento. Então a gente entra no reino nominal e ganha uma malinha nova de ferramenta. A gente não tem só mais o instinto, a gente ganha uma linha com 3 ferramentas fantásticas para a nossa evolução espiritual, que é a primeira ferramenta, a razão, a segunda ferramenta, o livre-arbítrio, e a terceira ferramenta, que é o desenvolvimento do senso moral. Olha que coisa! Então, lá no reino animal, o animalzinho, o gatinho, o cachorrinho, ele não tem, digamos assim, essa visão full time da espiritualidade. A mente dele é como se fosse um farol que acende e apaga. E acende e apaga. Porque tem inteligência? Tem. O animalzinho tem a sua inteligência, mas ela é fragmentada. Ela acende e apaga. A gente não vai ver um cachorrinho fazendo programação de qual a ração que ele vai comprar no pet shop. Ele não faz isso para o futuro. Da mesma coisa, ele não fica pensando o que ele comeu no dia de ontem. Então é fragmentado. Quando a gente entra no reino nominal, o nosso farol é full time. Aceso 24 horas por dia, o tempo todo. É full time. Para todas as direções. Então imagina aquele farol que fica à margem do marítimo, iluminando para os navios, para todos os lados e sem apagar. Então a nossa mente ela não é fragmentada, ela é contínua. Então a gente visualiza o futuro, programa o futuro e ao mesmo tempo olhamos para o retrovisor para ver o que a gente aprendeu do passado, para poder viver o presente. Então quando a gente adentra nesse reino nominal, temos essa marinha nova, com 3 ferramentas: razão, livre-arbítrio e desenvolvimento do senso moral. Para quê? Para que trabalhando com livre-arbítrio a gente desenvolva a razão, para essa razão sobrepor um instinto que nós ficamos milhões de anos desenvolvendo. Óbvio que a gente vai raciocinar e falar assim, bom, se eu fiquei milhões de anos desenvolvendo o instinto, para desenvolver a razão vai outros tantos e tantos anos. Para que isso é importante? Porque nos consola. Porque todos nós aqui, sem exceção, nós trazemos dentro de nós as nossas sombras do passado e as nossas conquistas espirituais, que são já nossas virtudes que conquistamos. E essas sombras, muitas vezes, afloram no nosso consciente, como já dizia Freud, as pulsões de morte e de vida. E muitas vezes a gente não consegue controlar essas emoções.
E aí a gente vive num conflito tremendo. Mas não se preocupemos. Paulo de Tarso, nosso São Paulo, ele já dizia lá nas suas cartas e nas suas epístolas que o difícil para ele era o bem que ele queria fazer, ele não fazia. Mas o mal que ele não queria, esse ele fazia. A gente se enquadra nisso? Olha para analisar. Quantas vezes que a gente fica fazendo programação, eu vou fazer o bem. E muitas vezes não conseguimos fazer. E aquele mal que ainda está dentro de mim, porque a gente vai estudar aqui na doutrina, que o mal, ele é criação humana, não é divina. Sabe? Então, esse mal eu muitas vezes não consigo controlar e exteriorizo ele. Né? Então, é por isso que é importante ter essa base. Porque esse conflito entre instinto e razão é aonde nós estamos. Que o dia que a gente conseguir fazer com a nossa razão e a nossa amorosidade sobrepor o instinto, a gente vai pular um degrau no mundo espiritual, na nossa evolução espiritual. Patente isso? Segundo ponto que é interessante para a gente falar rapidinho, antes de adentrar aqui na doutrina espírita. Quem aqui não ouviu ou ouve, dentro do movimento espírita, em todo o movimento, qualquer casa espírita, eu falo isso porque já estou tantos anos no movimento, em todo lugar eu ouvi isso. A frase é o seguinte: quem não vem pelo amor, vem pela... Todos ouviram, não ouviram? Aonde que está isso aqui? Não está. Não está. Nós não temos dois caminhos para chegar à evolução. Nós não temos o caminho do amor e o caminho da dor. A gente só tem um caminho, e deixa bem claro aqui, que é o caminho do amor, que é o caminho do bem. Então, o bem, só existe um caminho, não existe dois caminhos. Mas, Caetano, eu já ouvi até no Antigo Testamento, lá na Bíblia, que tem dois caminhos, porque ela fala de um tal de Satanás, que segundo aquela teoria, seria um ser tão potente quanto Deus, teoria do anjo caído, que era um anjo e se caiu e passou a ser o dono do mal em toda a humanidade. Isso não está lá? Vamos ver? Na Bíblia judaica, que são 24 livros, aí temos a Bíblia católica, temos a Bíblia protestante, temos as Bíblias que é Bíblios, que é uma biblioteca, conjunto de livros. Na Bíblia judaica, os 5 primeiros livros, que por sinal são os 5 primeiros livros de praticamente todas as Bíblias, que dizem que é de autoria de Moisés, que são o Êxodo, lá atrás, a Gênesis, o Êxodo, Deuteronômio, Levítico e Números. Esses 5 primeiros livros, na Bíblia judaica, eles chamam de Torá. Lá na Torá não se fala em dois caminhos, só existe um caminho. Deus é o único e é o único caminho e ponto. Mas à frente nós vamos encontrar livros da Bíblia judaica que são os livros dos profetas. E mais ao final nós temos os escritos, que são livros poéticos, né? Como por exemplo o Salmo de Davi, que nós acabamos de recitar aqui agora há pouco, está lá nessa parte dos escritos na Bíblia judaica. Lá também tem um livro chamado Livro de Jó, que também é um livro poético. Nesse livro de Jó conta a história de um personagem bíblico, aonde Deus, olha só, e o Satanás, lembrando aqui que Satã, está escrito lá no livro de Jó, Satã, S-A-T-A-N, que não significa esse ser diabólico que nós criamos aqui no Ocidente. Satã, em hebraico, significa nada mais, nada menos que o opositor, o adversário, aquele que é o contra, aquilo. Então, diz lá no livro de Jó que Deus e Satanás estão conversando. E Satanás fala para Deus: olha, lá na terra eu sou capaz de perverter qualquer pessoa. E Deus fala para Satã: ó, tem um lá que você não perverte de jeito nenhum. Não, sou capaz. Quem que é? É Jó. Vai lá ver se você consegue pervertê-lo. E no livro está lá, que é toda aquela desastre que acontece com Jó, né? Ele vai perdendo tudo, vai perdendo os animais, vai perdendo a família, vai perdendo as terras, vai perdendo os escravos, perde tudo, inclusive a saúde, o corpo está tudo purulento, em feridas. Aí chega um ponto que Satã entrega, sabe, e fala assim: ó, tá Deus, de fato, eu não consegui pervertê-lo, você venceu.
Então, da onde que vem isso? Se na Torá diz que é um Deus único, e lá no livro de Jó, lá na frente, já diz que não, ali tem duas potências, uma divina e outra voltada para o mal. A gente vai ver que o livro de Jó foi escrito quando os judeus retornaram do seu segundo exílio. O primeiro exílio foi no Egito, depois o segundo exílio, escravos, na Babilônia. Lá na Babilônia tinha um rei muito cruel, que era Nabucodonosor. Esse rei Nabucodonosor foi dominado por um outro que veio da Pérsia, chamado Ciro o Grande. Este Ciro o Grande, ele já tinha um coração mais brando, por causa das suas concepções religiosas. Tanto assim é que os povos que ele dominava, ele libertava todos os escravos. Então, os judeus levaram até um susto, porque quando o Ciro tomou conta da Babilônia, ó, vocês são livres, vocês podem voltar para a terra de vocês ou para onde vocês quiserem. Só que nesse quase um século que eles ficaram ali convivendo com tudo isso, eles conviveram com essa cultura. E na cultura persa, a questão religiosa era dirigida por um filósofo da época deles que chamava Zoroastro, ou Zaratustra, que constituiu o zoroatrismo. No zoroatrismo, eles têm o seguinte pensamento: existe sempre duas potências. Uma não vive sem a outra, uma não existe sem a outra. Se aqui a potência do bem e aqui a potência do mal, se o mal acabar, o bem também acaba. Esse era o pensamento de Zaratustra. Tanto é que o Deus da verdade, que era o Deus Achá, ou o Deus do bem, esse era o Deus, era uma divindade. E eles tinham o Deus da mentira, ou do mal, que era Drud. Eram os dois deuses. E os judeus conviveram com essa cultura, trouxe para dentro da cultura deles essa questão do dualismo, que nós carregamos até hoje. E colocamos dualismo em tudo que a gente vai fazer. Só que para a evolução espiritual não tem dois caminhos, como nós vamos ver aqui. Existe um só caminho, que é o caminho do bem. Ponto. Ah, Caetano, mas e se eu desviar e fazer o mal? Aí é um descaminho, mas não é um caminho, porque é um desvio. Você sempre vai voltar para o caminho original, porque a lei assim vai acabar nos puxando por esse caminho original. Então, colocados esses dois pontos principais, vamos adentrar agora na codificação espírita. O livro dos Espíritos, na questão 629, a questão 646, são 18 perguntas que Kardec faz sobre o bem e o mal. Então, aqui no livro dos Espíritos nós temos 18 perguntas bem interessantes sobre bem e sobre o mal. E na questão 630, Kardec vai perguntar diretamente para os Espíritos venerando: o que é o bem e o que é o mal? Direto, essa pergunta, só isso. O que é o bem e o que é o mal? Os Espíritos respondem bem direto também. Responde: o bem é tudo aquilo que está de acordo com a lei de Deus. Ponto. O bem é tudo aquilo que está de acordo com a lei de Deus. Ponto. E o mal? O mal é tudo aquilo que dela se afasta. Então tem uma lei que quem está de acordo com ela está no campo do bem. A hora que eu me afasto dela, já é o mal. Mas Kardec parou por aí? Não, Kardec não parou por aí. Ele pergunta: então é tudo que está de acordo com a lei de Deus? Então me responda, o que é a lei de Deus? Olha a pergunta, ou a lei natural. Resposta: a lei de Deus é a única. Olha só o ensinamento lá de Moisés. Deus único. A lei de Deus é a única verdadeira. Então está querendo dizer que existem outras leis, mas que não são verdadeiras. Existe uma só lei verdadeira, que é a lei de Deus. A lei de Deus é a única verdadeira para quê? Para a felicidade dos homens e das mulheres. Então é a única lei verdadeira para a nossa felicidade. Não temos outra. E eles responderam a mais. E disseram: esta lei vai ditar para nós o que a gente deve e o que não deve fazer. Então essa lei, além de ser a única verdadeira, ela limita as nossas ações, embora tenhamos livre-arbítrio, mas se a gente quiser seguir a lei de Deus, está limitado no que ela diz que é certo e o que é errado. E eles completam: e somente será
infeliz, guarda essa palavra, infeliz aqueles que dela se afastam. Olha que interessante. Então, eles trazem uma consequência para quem se afasta dela, que é a infelicidade. Caetano, mas não é a dor e o sofrimento? A gente já não falamos aqui que um dos caminhos seria a dor? O que vocês acham? Eu pergunto aqui para vocês. Eu estou vendo aqui que tem bastante mulheres, com certeza, bastante mamães. Quem aqui teve parto normal? Levanta a mão. Caramba, quantas! Que maravilha! Parabéns! Sentiram dor? É raro aquelas que não sentem dor, né? Mas de regra geral, sente dor. Tiveram dor. Estavam felizes? Qual mãe que está dando a luz e está infeliz? Feliz. Então, se você está feliz e está sentindo dor não pode ser sinônimo de infelicidade. Pode ser consequência de uma infelicidade? Sim, com certeza. Mas não necessariamente é sinônimo. E é interessante porque se a dor, ela faz parte de, digamos assim, do nosso processo evolutivo, de um mundo de prova e expiação ainda, que todos nós passamos por dor, nós podemos dizer que a dor seria um remédio e o sofrimento seria a terapia. Nem todos precisam de terapia. Então, há pessoas que passam por dor e não sofrem, enquanto que outros passam pela mesma dor e a terapia é longa, porque carrega um mar de sofrimento. Você vê como que é interessante essa questão? Então, o que a gente tem certeza que os espíritos venerandos nos traz, que quando eu me afasto da lei de Deus, a consequência necessariamente vai ser a infelicidade. E obviamente que a infelicidade muitas vezes vem recheada de dores e de sofrimentos. A gente conseguir colocar essa questão e entender. Aqui, o Kardec não parou aí. Então a lei de Deus é a única verdadeira para a felicidade dos homens, ela vai traçar o que a gente tem que fazer, o que não tem que fazer, e quem se afasta será infeliz. Mas me diga uma coisa, aí ele pergunta, aonde que está escrita essa lei? Porque uns dizem que está numa tábua de pedras, outros nos dizem que está numa Bíblia, outros dizem que está no Alcorão, enfim, as pessoas dizem que essa lei está escrita em vários locais. Aonde que ela está escrita? E a resposta nos surpreende, porque uma resposta tão curtinha é a segunda mais curta do Livro dos Espíritos, porque eles vão no ponto. Ela está escrita na consciência. Não está numa pedra, não está no papel, não está na natureza, está dentro de cada um de nós. Então, sabe aquela parte dos instintos que vai evoluindo esse princípio inteligente? E quando está pronto para adentrar o reino nominal, que nós não sabemos como que é a nossa criação, só diz que é simples e ignorante. E aí sim, nesse momento que a gente é criado simples e ignorante, e ganhamos a nossa malinha, sabe, de ração, de livre-arbítrio e de senso moral, ali Deus implanta dentro de nós a lei completinha. Só que a gente sabe, porque está dentro de nós, mas a gente não a conhece. A gente vai conhecendo à medida que a gente vai evoluindo espiritualmente, em conhecimento e em moralidade. Quer ver que interessante essa questão da relatividade do bem e do mal na nossa vida? Porque quando a gente passa, vai ficando mais maduro na vida, a gente olha para trás, coisas que a gente fazia lá atrás, que achava que era certo, aí fala, caramba, cara, era errado, eu fiz um mal, e naquela época para mim era algo bom. E isso é sempre assim. Então, o mal e o bem é relativo. Aonde que está isso? Questão 637 do Livro dos Espíritos. Kardec faz uma pergunta, que a primeira vez que eu li, eu achei assim, nossa, mãe, que coisa forte. Kardec pergunta o seguinte, um selvagem, olha só a pergunta dele, um selvagem primitivo, que se nutre, que se alimenta de carne humana, isso aí é culpável aos olhos de Deus? A gente olha assim, um canibal matando uma pessoa, picando e comendo. Isso é culpado aos olhos de Deus? Olha a resposta da espiritualidade. Eles falam assim, um homem instruído, olha só, civilizado, que pratica uma injustiça
pequena, é mais culpado aos olhos de Deus do que um ignorante, um selvagem ignorante que se entregou aos seus instintos. Então, o bem e o mal dentro de nós é relativo ao nosso nível de conhecimento dessa lei que está dentro de nós. Porque se um canibal, estamos falando de canibal que vive lá no meio da selva, estamos falando de outros canibais mais modernos, não. Esse, se para ele é algo normal comer o seu inimigo para pegar o seu poder, por exemplo, como era aqui no nosso continente, com os nossos indígenas, com a questão da civilização inca que fazia isso. Mas hoje, se a gente fizer isso, uma culpabilidade enorme para cima de nós. A nossa consciência vai trazer essa relatividade da culpa muito maior, porque a gente tomou conhecimento que isso, matar, é errado, é mal, hoje aqui no nível que a gente vive. Então, você vê, essa questão da relatividade que Friedrich Nietzsche trata, quando ele fala de bem e mal, que o mal é relativo, isso Kardec trouxe aqui para dentro da doutrina espírita. E aqui no livro do Espírito eu vou falar só mais uma questãozinha, porque o tempo já está correndo, que é muito importante, questão 642. Na 642, Kardec vai perguntar o seguinte: só o fato de não se fazer o mal, olha a pergunta, só o fato de não se fazer o mal, eu não faz o bem, mas não faz o mal, isso já é agradável aos olhos de Deus? Pergunta. Eu não faço mal, mas também não faço bem. Tá ok? Resposta: não. Ponto. Não, bem grandão. Não. É necessário fazer todo o bem no limite das vossas forças. Por quê? Porque, como a gente vai ver na Gênesis, capítulo 3, aqui fala sobre a origem do bem e do mal, um capítulo inteiro. Kardec vai nos deixar bem claro que o mal não tem existência própria. Ele é a ausência do bem. Então, se eu tenho a possibilidade de fazer o bem, está ao meu alcance, e eu não faço, eu deixo a brecha, o vácuo, aonde o mal toma conta. E eles respondem para Kardec naquela questão. E todos nós seremos responsáveis por todo o mal oriundo do bem que nós não fizemos e que podia ter feito. Então, o nosso caminho é um só, é fazer o bem. Porque toda vez que eu não faço bem e tenho consciência que eu deveria fazer e não fiz, eu estou agindo de forma maldosa. O mal está agindo. Olha que coisa fantástica, né? Está lá. Gente, eu estou falando que está aqui. Caetano, é rígido, mas é necessário para que a gente possa dar um chacoalhão e avançar, porque senão a gente só fica naquela, não, eu sou uma pessoa que não sou maldosa, mas eu tenho a possibilidade de fazer o bem e não faço. É por isso que a gente tem um capítulo inteiro no Evangelho segundo o Espiritismo que fora da caridade não tem salvação, porque é necessário fazer o bem. E olha que aqui não está escrito, fazendo caridade eu me salvo. Caridade é só um dos ingredientes para a salvação. Isso aí é assunto para uma outra palestra. Aí, Kardec vai querer saber, então, que lei que é essa de Deus e aonde que está escrito. Aí a gente vai puxar lá no Evangelho de Jesus. Lucas, capítulo 10. Aquela discussão de Jesus com aquele doutor da lei, quando o doutor da lei vai perguntar para ele o que tem que fazer para alcançar a vida eterna, entenda-se vida eterna para o judeu e para o romano. A felicidade, o que eu tenho que fazer para alcançar a felicidade? O que o Cristo diz? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a si mesmo. É uma tríade, ele traz para nós uma nova visão da lei de amor, porque a lei de amor já existia no Antigo Testamento. Ele veio trazer uma nova visão que tem que ser tripla, ela é trina e intrinsecada, uma com a outra. Não tem como amar a Deus se não amar o próximo, e não tem como amar o próximo se não amar a si mesmo. Isso está intrinsecado, sabe? Olha que coisa interessante. Então, esta é a lei, aliás, é um mandamento que o Cristo diz: fazer isso e viverás. Ele fala para o doutor da lei, e diz para o doutor da lei: nisso está resumido a lei e os profetas. Tudo
está voltado para esse mandamento das 3 visões e das 3 formas de amar que Jesus nos trouxe. Fantástico, né? Então vamos adiante. Então, a Gênese, gente, nesse capítulo 3, a origem do bem e do mal, Kardec, ele vai trabalhar essa questão das teorias, se o mal é algo que vem de fora, o Satanás, que nos influencia e nos domina e faz a gente fazer o mal, ou se o mal vem dentro de nós. E ele vai derrubando todas essas teses, sabe? De que Satanás foi criado por Deus, de que Satanás foi criado anjo e depois se transformou em Satanás, de que Satanás, caso ele não tenha sido criado por Deus, tinha existência própria, seria tão poderoso quanto Deus. Kardec vai ponto a ponto derrubando isso aí, sabe? Está aqui no capítulo da Gênesis. Livro dos Médiuns. Faz alguma coisa aqui sobre bem e mal? Para quem estuda, né, mediunidade e desenvolve mediunidade, eu vou citar 2 passagens aqui bem rapidinho. No capítulo 16, aqui Kardec faz uma classificação dos médiuns, sabe? E ele vai falar sobre os médiuns bons. Então ali no capítulo 16, vocês dão uma olhadinha que vai ver características de médiuns bons, falando sobre a questão do bem. Mas é no capítulo 20 que Kardec faz uma pergunta que para nós que trabalhamos na mediunidade é fundamental. Olha a pergunta que ele faz. Ele pergunta o seguinte: para um médium, sabe, ele poder transmitir a mensagem do Espírito comunicante com maior pureza, sem alteração, quais as condições necessárias? Kardec pergunta. Mas escuta, tem médium, todos nós somos médios, e a gente vê comunicação de tudo quanto é tipo. Para que essa comunicação, essa mensagem, ela seja verdadeira, ela seja, sabe, de uma forma que tenha pureza e que seja, de fato, a mensagem que o Espírito trouxe sem alteração, quais as condições necessárias? Resposta: 2 condições necessárias. A primeira, querer o bem. Olha que coisa. Lembra que o bem é um caminho? Obviamente, se é um caminho, o médico que não quer o bem vai ter dificuldade, o seu vaso vai ficar sujo e a mensagem vai ser truncada. Olha que coisa. Então ele tem que querer o bem. Dentro desse querer o bem, aí é todas aquelas condições da virtude de um ser virtuoso, de um homem de bem. Quando eu falo das virtudes de um homem de bem, aqui, ó, Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai ter aqui no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, um item que chama-se o homem de bem. Nesse item, tem mais ou menos umas 35 qualidades do homem de bem. Gente, quando eu falo no homem e mulher, todos nós, o homem de bem. E mais ainda, quando você vai lendo, na hora que você chega na última assim, você está assustado, porque você vê que a gente tem muito chão para caminhar. E Kardec ainda termina falando mais ou menos assim: estas não são todas as características do homem de bem, são exemplificativas. Só para vocês terem uma ideia, a primeira delas, homem de bem, é aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Tá aí, só a primeira. Depois vamos lá e dar uma lidinha. Então, querer o bem é necessário para o médium, para ele realmente ser um vaso mais puro. Basta isso? Os Espíritos dizem que não. Não basta só ele querer. É necessário ele se livrar de todo o seu egoísmo e orgulho. É sério? É sério, porque egoísmo e orgulho é aquilo que pega no nosso calo, né? Então, é muito interessante que o Livro dos Médiuns traz essas recomendações para todos nós que trabalhamos na mediunidade referente ao bem e o mal. Vamos lá. Aqui, o tempo está passando e eu estou ali olhando, viu, Celso? Estamos caminhando já, estamos caminhando. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos o capítulo 8, uma mensagem de Kardec que chama Pecados por Pensamento. No finalzinho dessa mensagem, Kardec faz uma classificação dos espíritos em relação ao bem e em relação ao mal. Deu 8h20. Opa, maravilha, tenho mais 2 minutinhos. Vamos lá, vai fechar. Ele faz essa classificação.
E nosso irmão Jorge Larrat, trabalhando nessa classificação, chega-se num conjunto de 6 classificações de espíritos em relação ao bem e ao mal. E é interessante para a gente ver aonde que a gente está, em que passo que a gente está. Ele diz assim, a primeira classificação, aquele que recebe o bem e devolve todo o bem recebido com o mal. É aqueles espíritos cruéis, maldosos, bárbaros, que não se deixa ser minimamente sensibilizado pelo bem. Aquela lei de Deus que está dentro dele está cheio de camadas de pedra. Então, aquelas coisas bárbaras no começo lá da humanidade que a gente vê. Não tinha bem. O mal é sistemático. Ele faz o mal 24 horas por dia e ponto. E é assim. Quando esse espírito dá um passinho para frente, é a segunda classificação. Ele recebe o bem, devolve com o mal, porém, esporadicamente, ocasionalmente já faz algum bem. Mas pelas próprias circunstâncias, mas já faz algum bem. Terceira classificação, aí a gente já começa, será que eu estou aí? São os espíritos que recebem o mal e devolvem com o mal em troco. Eu não aceito desforra, não. Eu vou lá e vou retribuir. Então recebe o mal e devolve com o mal. Agora tem o quanto de mal que devolve. Antes da lei de Talião, lá na época de Moisés, o pessoal recebia uma injúria. Aí ele se achava no direito de ir lá na propriedade do outro, matar o injuriador, matar a mulher dele, matar os filhos, matar a tribo inteira e tacar fogo em tudo. Aí ele falou, agora eu estou vingado. Imagina. Aí veio uma lei de Talião, olho por olho, dente por dente, já está colocando um limite. Aquilo que para nós é algo ainda horrível, nossa, que lei horrível, mas naquela época já era um limite, já foi um avanço. Então esses espíritos vingativos não tinha questão do perdão. Aliás, perdão foi o grande paradigma que Jesus trouxe para a humanidade, né? Porque a lei de amor, Moisés já falava lá que era necessário amar seu próximo. Então a questão do perdão não existia. Então Jesus quebrou esse paradigma trazendo o perdão. Então para esses espíritos vingativos não existe perdão, simplesmente devolve o mal com o mal. Quarta classificação, aqueles que recebem o mal e vai devolver com o mal, aí breca, aquele breque, puxa o freio de mão, pensa, reflete, quer saber? Deixa para lá, não vou fazer isso. Né? É aquele momento que você enche a boca de água, fica ali os 10 segundos que Chico ensinava para a gente não retribuir a ofensa, né? É aquele momentinho que você fica contando até 10, engolindo seco, engolindo sapinho, para não brigar. Então aquele que recebe o mal, pensa no mal, mas já se consegue controlar. Outra classificação mais adiante, a quinta. O pessoal recebe o mal, esse já não devolve o mal. Ele faz o bem, mas fica uma gastura, fica uma mágoa. A pessoa fica pensando, por que aquele infeliz fez isso comigo? Eu vou orar por ele, eu vou pensar positivo para ele, mas fica aquela gastura. E a última classificação é aquele que recebe o mal e faz o bem sempre, devolve sempre com o bem. Diz que Gandhi, Mahatma Gandhi, um dia ele estava fazendo um discurso, e no meio daquela multidão alguém chegou e desferiu-lhe um soco. E ele caiu com a boca sangrando. Os seus adeptos ali correram, auxiliaram ele, levantaram ele, e ele levantou e continuou fazendo discurso. E os adeptos, mas Gandhi, você está sangrando. Ele, eu estou sangrando? Ou seja, ele estava tão focado no full time do bem que ele tinha que fazer, que ele não tinha tempo para pensar em mal. Então, essa sexta classificação é aqueles espíritos que não pensam no mal, não se contagiam com o mal. Pega o nosso Chico Xavier, olha as obras dele e a vida dele. Pessoa que não se permitia o mal habitar no seu dia a dia. Né? Então, essa classificação. Falta algum livro que a gente deixou de falar aqui da codificação? Falta, né? O Céu e o Inferno, ou o título que eu gosto, né, que é o segundo, são 2 títulos, né? O Céu e o Inferno é um, e a Justiça Divina, segundo o Espiritismo, é o outro. Este livro, a gente sempre fala, que Kardec escreveu, é o 4º livro da codificação. Ele escreveu para sábios. Olha só o que eu vou falar, para sábios. Porque tem um provérbio antigo que diz que sábio
é aquele que aprende com o erro do outro. Aquele que aprende com o próprio erro, segundo o provérbio, é um tolo. Caetano, a gente somos tolos. Às vezes eu olho assim e falo assim, eu estou para lá de tolo, porque às vezes eu não aprendo nem com meus próprios erros, quanto mais com os erros dos outros. Olha que coisa interessante. Kardec aqui ele faz análise de casos. Depois de escrever toda a parte primeira da codificação, quando ele chega aqui, ele começa a entrevistar os espíritos através dos médiuns. Foram dezenas e dezenas de espíritos. A maior parte das entrevistas está na Revista Espírita, mas aqui ele trouxe 68 entrevistas de espíritos, de tudo quanto é casta social, de tudo quanto é cultura, de rainha, mendigo, de suicida, a espírito feliz, tudo ele trouxe aqui. Nessas 68. Dessas 68 entrevistas, 18 são de espíritos felizes. É aquele que ele pergunta, fulano, como é que você está aí? Aqui eu estou bem. Fulano, como é que você viveu aqui? Ele queria saber como que a pessoa viveu. Aí todos eles vão relatando como que foi a última encarnação. Aí se a gente for analisar esses 18 espíritos felizes, todos eles têm duas características de todos, que eu chamo de característica PPO. Isso vocês não vão esquecer. PPO. Que é P de prestativos e o PO de preocupar com o outro. Todos os 18 espíritos viviam sempre prestativos a vida inteira. Prestativo para com os outros, preocupado com os outros, agindo, trabalhando para si, para a família, para o que era possível fazer. Qual o resultado disso no mundo espiritual? Todos eles estavam felizes. Enquanto que outros não tinham essas características, não estavam felizes. E aqui, para poder exemplificar bem essa questão PPO, eu trago para vocês a leitura de um livro do nosso irmão Jacob. Jacob é um pseudônimo. O nome dele é Frederico Figner, que foi vice-presidente da Federação Espírita Brasileira quando era lá no Rio de Janeiro ainda, né? Frederico Figner era um homem que veio da Europa para o Brasil e para cá, como que chama aqueles toca-fita, megafone, não é megafone, que era grande, tinha um tubo, e os primeiros discos. Como? Yellowfone. Isso mesmo. Então ele trouxe para o Brasil isso aí, e fez fortuna material com os discos, foi um dos primeiros aqui, criou até uma gravadora aqui no Brasil. E ele perdeu o modo de falar, né, gente? Ninguém perde ninguém. A filha dele desencarnou jovem, Raquel. E ele e a mulher, com tanta dor no coração, ficaram sabendo que lá em Belém do Pará tinha uma médium que materializava espíritos. E eles pegaram um naviozinho ali no Rio de Janeiro, subiram a costa inteira, foram até Belém, e lá constataram, a Ana Prado, a médium, através dela, a filha Raquel se materializou para eles a tal ponto que conviveu com eles, abraçou-os. A mãe teve certeza que era ela, porque ela pegou na mão do espírito materializado e viu as unhas. As unhas, quem fazia as unhas da Raquel era a mãe. E ela viu até as granuras que ela fazia quando fazia as unhas da Raquel. Mas resumindo, Frederico Figner ficou tão, voltado para o movimento espírita, que a Federação Espírita Paraense, até hoje, o prédio foi ele que construiu lá, ou ajudou a construir. Ele voltou para o Rio de Janeiro, foi participar ativamente no movimento espírita e foi a vida inteira trabalhando, sendo uma pessoa beneficente, e aí vai. No livro Voltei, ele relata o desencarne dele. O que ele sentiu desde o primeiro momento que ele morreu. Fisicamente, biologicamente. E aí ele leva um susto. Primeiro, ele estava com uma dificuldade tremenda de se desligar do corpo. Ele não conseguia se desligar do corpo. Aí ele começou a fazer essas orações. Quem que ele visualiza? A filha dele, Raquel, que foi ali ajudar ele a se desligar do corpo, porque ele não conseguia se desligar do corpo. Não foi suficiente. Veio um médico, amigo dele desencarnado, que ele reconheceu também, trabalhar nesse trabalho ali de desenlace. Também não foi suficiente. Aí veio Bezerra de Menezes, para poder tirar ele dali, daquela preso no corpo, na urna funerária. E aquilo deixou ele muito, assustado, porque ele imaginava que, eu vou chegar lá e vou estar numa situação melhor. E não estava na situação maior. Para se locomover, ele relata no livro a dificuldade que ele tinha de caminhar pesado.
perispírito dele estava pesado. O que Bezerra fez? Pegou ele, outras pessoas que tinham desencarnado na mesma situação, levou esse grupo para a beira do mar, na praia, e ali as energias dos seres marinhos, melhor dizendo, e a energia da própria água, conseguiram ter energia para volitar até uma colônia de socorro. Mas o que chamou a atenção dele? Quando ele estava na beira da praia, chega um espírito, esbanjando luminosidade. Esbanjava a luminosidade. E ele diz, a palavra que ele usa no livro, ele ficou com inveja do espírito com tanta luz. Aí ele pergunta para Bezerra, mas Bezerra, eu não conheço, eu conheço todo mundo. Quem que é essa pessoa? Eu nunca vi. A Bezerra fala assim, essa aí, digamos que tenha dado um nome para ela, vamos lá. Irmã Maria. Essa é a Irmã Maria. Como assim? Eu nunca vi, não conheço, quem foi ela? Ah, meu irmão, uma pessoa simples, que sempre foi muito prestativa e se preocupou a vida inteira com seus alunos, porque ela era uma professora. Olha que coisa. E aí eles, com aquela dificuldade de se volitar, a Irmã Maria pegou e saiu na frente deles volitando, né? Esbanjando luminosidade. Então, prestabilidade e preocupação com os outros. Nós estamos fazendo isso em nossas vidas? Principalmente aonde? No cadinho aonde a divindade nos colocou para agir, que é a nossa família. Né? Será que a gente está mais preocupado com os nossos pais, idosos, já os idosos de hoje, não são como a dona Benta do sítio do Pica-Pau Amarelo, tem uma série de dificuldades, né? Porque vai terminando o fluido vital, vai diminuindo. Os nossos filhos hoje, com as dificuldades da modernidade, uma tela de celular, uma tela de computador no quarto ao lado, muitas vezes tem muito maior perigo ali do que fora de casa. Será que a gente está tendo tolerância, respeito e amorosidade com o cônjuge, com a esposa, sabe, com o esposo? Então, essas pequenas coisas da vida é onde que o céu e o inferno, e esse livro do irmão Jacó, Voltei, nos chama atenção. Às vezes a gente quer fazer tanta coisa, coisas grandiosas, e a vida está nos chamando para a gente dar atenção nessas pequeninas coisas, que é onde a gente vai crescer, e vai fazer como a Irmã Maria desenvolver a nossa luz, né? É dado horário para terminar, para a gente refletir um pouquinho mais e ir para casa refletindo sobre isso. Diz um ensinamento dos rabinos da Cabala. A gente começou falando de judaísmo e terminar falando de judaísmo. Eles dizem o seguinte, que as grandes almas não são aquelas que fazem grandes coisas. Porque às vezes a gente sempre quer fazer grandes coisas, né? Diz assim, as grandes almas não são aquelas que fazem grandes coisas. As grandes almas são aquelas que colocam grandeza nas pequeninas coisas que fazem. Então, que fica esse ensinamento cabalítico para que a gente possa levar para casa essa mensagem de que a gente tem que dar atenção para as coisas pequenas da nossa vida, colocando a grandeza do nosso coração nas nossas ações. É dado horário, muito obrigado pela atenção, uma boa noite a todos e que a paz do Senhor Jesus Cristo continue com a gente em nossos lares, em todos os locais para os quais nós nos dirigimos. Muito obrigado, boa noite.